Agora, qual que é o reflexo disso para a política europeia? Quer dizer, essa queda de expectativa em relação ao sistema-direito foi boa. Eu acho que é um alento para todos ali na região, não é, Marigoni? Não, é muito boa pelo seguinte: o Macron, na França, está com uma popularidade bem abaixo de 30%. Ele deve estar com 24%, 25%, depois de dois protestos muito desgastantes. Foram as jornadas contra a reforma da Previdência no final do ano, foram aquelas 10 ou 12 dias de protesto, em que ele não consegue maioria na Assembleia Nacional para aprovar a reforma previdenciária. O ponto principal, vocês se lembram, era a redução da idade aumento da idade da aposentadoria, em vez da pessoa se aposentar com 62, aposenta com 64. Isso tem um impacto muito sério na expectativa de vida na França, o tempo das pessoas trabalhando. Para os mais pobres, ele tem... As pesquisas indicavam que a reforma era absolutamente impopular, os deputados na Assembleia não aprovariam isso, e ele fez por decreto, com um desgaste muito grande. Esse desgaste seria absorvido pelo governo numa situação normal. Só que nós não vivemos tempos normais. Volto a falar, a guerra na Ucrânia impacta os preços de combustíveis, de energia na Europa, alta de custo de vida. Embora a França não viva uma situação de desemprego, ela vive uma situação de empregos precários. Seu desemprego está em 7%, 8%, mas vive uma situação de pauperização da população. Some-se a isso esse outro impacto, que foi o assassinato de um jovem de origem marroquina, o Nael, agora em junho, que suscitou também uma semana de protesto em Paris e em grandes cidades, o que implicou um forte desgaste, um novo desgaste do Macron. Nessa situação de desgaste do Macron, quem vocalizou um anseio popular, vamos dizer assim, foi a Marine Le Pen, da extrema-direita, que disse o seguinte: olha, esses protestos estão acontecendo, os protestos assustaram a população branca francesa, porque quem fez isso foram as periferias, os descendentes das ex-colônias francesas, assustaram a classe média francesa. E a Marine Le Pen disse o seguinte: temos que acabar com esse caos da imigração, temos que acabar com a chegada de gente do exterior aqui, a França para os franceses, aquela coisa que a gente conhece, o discurso antirracista, o discurso anti-imigração da extrema-direita. Então, tem um crescimento da Marine Le Pen, e é possível, em tese, que no ano que vem eles tenham uma votação mais expressiva. Na Alemanha, a extrema-direita ganhou uma eleição local de uma prefeitura, o que assusta muito, né? A extrema-direita ganhar na Alemanha é um negócio pesado, né? Pela história que a gente tem. Essa reversão na Espanha, se reverter, é um alento especial na Europa, porque dá uma brecada, uma freada nesse avanço da extrema-direita e da direita. Vamos lembrar também que a gente tem como grande pano de fundo a incógnita do que vai ser a eleição americana no ano que vem. O Trump enrolado em processos, e pode ser candidato, pode ser o primeiro candidato, o primeiro presidente americano que, ao invés de despachar do salão oval, vai despachar do salão do sol nascer quadrado. Mas é possível, pela legislação americana, você ter um presidente preso, eleito. Olha que louco, hein? É uma maluquice, mas é possível. Se ele, de acordo com o tipo de processo que o condenar, mas não é algo impossível. Se ele estiver em processo, ele é candidato, não está condenado e pode ser encarcerado depois. Né? Não estou dizendo que ele vai ser encarcerado antes como candidato, mas é uma loucura. É uma loucura. Mas esse é o grande pano de fundo. Como é que vai ficar a eleição americana? O Biden está com uma popularidade, está mantendo uma popularidade de 40%, mas faz um governo muito complicado internamente, desgaste da guerra, a guerra começa a se tornar, embora tenha uma popularidade, mas não é algo que sozinho alavanque o Trump, então vai ter complicação. Ele está com uma série de problemas na Suprema Corte, a gente tem acompanhado, tem uma maioria conservadora, questão do aborto, a questão do financiamento, da entrada eles não têm uma política exatamente como de cotas, mas tem uma política de facilitação de acesso para negros, para estudantes pobres na universidade, um endurecimento nas regras,
de financiamento da educação para estudantes pobres, embora os Estados Unidos tenham universidades, algumas universidades públicas, todas elas são pagas, são caríssimas, né? Então o endividamento estudantil é muito, muito sério.